O estúdio do Folha News tem a satisfação de receber neste momento a Maria Salete Marofisk, que é integrante do Sicredi Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e atua em diversos programas desenvolvidos não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também agora no estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Maria Salete. Bom dia, Marcos. Bom dia, o Nils. É um prazer muito grande estar aqui falando um pouquinho do cooperativismo e, acima de tudo, do nosso impacto social nas comunidades. Para nós iniciarmos a nossa conversa, Maria Salete poderia nos contar um pouco sobre sua função no Sicredi hoje? E vamos lá, então. Eu sou jornalista, tua colega, né, de profissão. Atuei muitos anos na área de comunicação. Este ano, agora dia 16 de julho, eu completo 18 anos de Sicredi, de atuação na área de educação. Então, hoje eu coordeno uma área que é o pilar do cooperativismo na questão do impacto nas comunidades, na questão social. Então, a minha área é composta, eu coordeno a área juntamente com mais duas colegas, e nós temos um desenvolvimento do cooperativismo através da educação, através da cultura e todos os projetos que o Sicredi atua nas comunidades, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto Minas Gerais, de forma permanente, constante, né, em nossas comunidades. Um dos projetos destaque que já fazem anos que eu constato que tu trabalha é o projeto A União Faz a Vida. Isto, União Faz a Vida é um dos programas de responsabilidade social do Sicredi nacionalmente, que inclusive este ano completa 30 anos de história, agora no mês de julho também, e é um programa que ele tem por objetivo construir e vivenciar atitudes, valores de cooperação, cidadania, por meio das práticas dos alunos nas escolas. Então, o programa, digamos assim, é o carro-chefe dos programas de educação, foi o primeiro a ser construído pelo Sicredi, de uma necessidade lá em 1992, onde os dirigentes do Sicredi, hã, numa mesa, eu acredito que foi conversando, dialogando, como que nós vamos ajudar as comunidades a transformar as realidades locais? Isso lá na época, há 30 anos atrás. Então foi, estudado, pensado, colocar os princípios do cooperativismo em prática, principalmente o princípio de interesse pela comunidade e formação, educação e informação. Então o programa nasce também de uma própria necessidade que o Sicredi, na época, tinha, né, há 3 décadas atrás, para colocar na prática o desenvolvimento desses princípios norteadores internacionais, que é os princípios do cooperativismo. Então nasceu o programa União Faz a Vida, através de toda uma proposta metodológica, pedagógica, de pedagogia ativa de projetos, onde o professor é o mediador do processo como um todo, junto às suas escolas, às suas crianças, adolescentes, que a gente tem em praticamente toda a nossa área de atuação este ano, 18 municípios da Sicredi Biraiaras aqui do Rio Grande do Sul, toda a nossa área, os municípios todos têm no mínimo uma escola, 2, 3, como Lagoa Vermelha nós temos também a parceria, Capão e toda a nossa região, e Minas Gerais esse ano 4 municípios. Então é um programa que é motivo de muito orgulho. Eu praticamente quando entrei na cooperativa, eu me lembro que na época, imagina, quase 20 anos, tinha 2 municípios na União Faz a Vida, 2 municípios entrando, um terceiro, assim, entrando, a parceria com os entes públicos, né, ressaltar, né, que é uma parceria, o programa não se faz sozinho, porque precisa das pessoas, precisa do diálogo, da cooperação, da parceria junto às comunidades, através das prefeituras e através das secretarias de educação, que a gente pede a licença, né, para estar nas escolas atuando com a nossa equipe de assessoria pedagógica, que o Sicredi tem, tanto só no programa, mas outros programas também, para estar atuando um método diferente de pensar de forma crítica o olhar do mundo para nossas crianças e adolescentes. É muito apaixonante o programa, a gente tem muito orgulho desse programa. Em 2025, o projeto A União Faz a Vida beneficia quem em Lagoa Vermelha, Maria Salete? Este ano nós estamos com 3 escolas aqui em Lagoa Vermelha, a escola Diógenes, a escola Protásio, Da Luz? da Luz e a escola Pequeno Príncipe, uma educação infantil também, ali no bairro. Nós estamos com essas 3 escolas atuando, com um projeto muito interessante no olhar da educação empreendedora, até, no mês de maio estive na escola,
João Protásio da Luz, falando um pouquinho com a juventude sobre o que é o ato de cooperar, a importância do cooperativismo e também como que esses jovens percebem o movimento que eles fazem na escola que vai impactar na vida adulta lá na frente, né. Hoje talvez eles não tenham um olhar do que o que que eu quero ser quando crescer. Eles talvez não tenham parado para pensar sobre isso, mas a gente tenta, através de atividades agregadoras dos projetos do União Faz a Vida, estar em diálogo com essas com esses públicos, né, que a gente precisa estar focando tão proximamente para que eles possam estar se preparando para esse mercado de trabalho que não é fácil muitas vezes, né, a oportunidade. Maria Saleta, além do projeto A União Faz a Vida, existe outro ou outros que o Sicredi Rio Grande do Sul, Minas Gerais desenvolve na nossa Sim, região? nós temos vários, né, mas eu digo que com escolas, nós temos, sistemicamente, o programa União Faz a Vida, que é uma parceria com o poder público municipal, através da secretaria, escolas públicas, APAES e estaduais e municipais. Também nós temos o programa Cooperativas Escolares, que nós, temos desde 2000. A primeira cooperativa a ser implantada foi na cidade de Ibiraiaras, lá na comunidade da comunidade São Sebastião, uma escola que na época era estadual, aí foi municipalizada de uns 3 anos para cá, se não me falha a memória. Hoje essa cooperativa foi a pioneira, tem 9 anos de trajetória já. Já tivemos muitos resultados significativos no olhar do cooperativismo. O programa União Faz a Vida tem algumas, diferenças entre os programas, mas o objetivo principal é tornar cidadãos mais cooperativos na comunidade. Os 3 programas que nós temos têm esse objetivo central. O programa União Faz a Vida, ele trabalha mais diretamente com o professor, ele instrumentaliza o professor numa pedagogia ativa de projeto, onde ele possa ser o mediador do diálogo, da relação, família, escola e através da parceria com o Sicredi. O professor faz todo esse movimento, a gente, acompanha todo esse o ano todo ele, com a equipe que nós temos de assessores pedagógicos, e a cooperativa escolar, ela vai um pouquinho mais além. A gente, como equipe de assessores, a gente atua mais diretamente com a criança, com o adolescente. Crianças de sexto, alguns municípios com quinto anos, escolas, até o nono ano, que é uma fase bem interessante, onde eles trabalham a questão de um objeto de aprendizagem de forma gamificada. Então eles estudam o cooperativismo de uma forma muito lúdica, de uma forma jogando, que a meninada gosta, né. Então nós temos uma gamificação, que a gente trabalha tudo que a gente trabalha, por exemplo, uma assembleia de adultos, os alunos, quando são preparados junto com a nossa assessoria, eles fazem a sua assembleia com muita maestria. Então a gente, quando lá no final do ano, quando constitui uma cooperativa escolar, a gente percebe o quanto esse adolescente, que estava desse jeito na escola, quando começou no projeto, através do União Faz a Vida, ele vem vindo, né, desde lá de pequenininho. E ele chega na cooperativa escolar, ele às vezes não sabe nem falar em público. E eles dão lá um show, numa assembleia muito melhor que nós adultos, que temos já um bom tempo de caminhada. Então a cooperativa escolar tem por principal objetivo preparar lideranças no olhar do cooperativismo, do empreendedorismo, também tornar esse cidadão do bem, porque a gente precisa cada vez mais trabalhar com a família, trazer esse aluno para programas como estes, e a gente percebe o quanto o adolescente se desenvolve. Um exemplo disso é agora, eu estive em Nova Petrópolis, num summit que a Central Sicredi organizou com 500 jovens representantes das nossas cooperativas de todo o Rio Grande do Sul. Hoje esse movimento tem 260 cooperativas escolares, com vários assessores pedagógicos, e lá em Nova Petrópolis a gente pôde perceber a força do cooperativismo através da juventude. Então a cooperativa escolar é um laboratório de aprendizagens onde o aluno, ele se enxerga, ele tem uma inclusão social, não importa a idade, né, claro, tem que estar dentro de quinto ao nono ano, enfim, e a gente percebe o quanto eles vão evoluindo como cidadão. E a gente sempre diz, né, não é só, falar de cooperativismo para eles, a gente precisa praticar a essência de valores humanos que está se perdendo muito na sociedade. Então os programas que a gente constitui, em parceria também com o ente público, com secretarias de educação, é exatamente ter esse propósito que a gente
não precisa fazer as coisas sozinhos, a gente de forma colaborativa consegue, ganhar de forma, cada vez mais, de uma forma mais cooperativa na comunidade. E tanto é que exemplos eu tenho inúmeros, né, para podia relatar para ti, Marcos, Aham. mas nós temos o jovem ex-egresso de cooperativa escolar, por exemplo, o Vitor Corá, lá do Capão Bonito do Sul, passou pelo União Faz a Vida, passou pelo programa Cooperativa Escolar, e hoje ele está no Comitê Jovem Sicredi, mais adulto, né, com 19 anos. O Comitê Jovem é uma outra proposta muito interessante. E ele, fez um projeto muito bacana, que já foi divulgado pelos meios de comunicação, que é o trabalho do empreendedorismo, da educação empreendedora e sustentabilidade na propriedade dele rural. Então ele está indo agora essa semana, quinta-feira, para a Suécia, receber essa premiação do cooperativismo de crédito, que faz todo esse olhar da Conferência Internacional das Cooperativas através de um programa que a gente tem, internacionalmente, que é o Wake Up, que é programa para jovens líderes do cooperativismo, e ele foi um dos bolsistas a nível de Brasil, teve 5 bolsas a nível de mundo, 2 veio para o Brasil, uma delas é do Vitor Corá, ele vai ter 1 ano de estudo, não sei como vai se dar esse estudo, né, acredito que de forma online também, e ele vai estar recebendo essa premiação com a delegação do Brasil, do Sicredi, que vai estar indo para Voco agora na conferência internacional. E interessante que a gente quando fala com jovem, eu tô, ele recebeu muitos convites, inclusive eu acompanhei alguns. Quando a gente fala com a juventude, às vezes o jovem acha que não é possível uma oportunidade como esta. Ele mora lá no interior, trabalha com as suas vacas de leite, e ele conseguiu por quê? Porque ele teve coragem e vontade de buscar o conhecimento. Então, conhecimento, estudo, a iniciativa do jovem tem que ter partir dele. Claro que a gente dá todo esse aparato de suporte para eles, mas a pessoa tem que querer, e ele quis fazer a diferença. Então ele concorreu com 23 países, essa bolsa, e 87 projetos foram inscritos a nível de mundo. Então a gente tem muito orgulho dele e tantos outros jovens que estão conosco há bastante tempo, fazendo esse desenvolvimento do cooperativismo através das cooperativas escolares. E tem mais um programa muito interessante que já vem de 2 anos para cá trabalhando, a educação financeira para instrumentalizar o professor através de uma jornada, uma trilha de aprendizagem, onde o professor é convidado para conhecer esse tema. Porque muitas vezes educação financeira, quando a gente fala, não é um tema de adulto, é um tema de criança. Desde pequenininho a gente precisa fazer com que as pessoas entendam de onde vem, para onde vai o dinheiro, porque às vezes a criança diz sempre, às vezes quando faz essa pergunta para a criança bem pequena: "De onde vem o dinheiro?", "Da árvore". Por quê? Porque a matéria-prima vem da árvore, né, enfim, a gente explica que é todo um trabalho dos pais, é todo um esforço, então a gente procura trabalhar a educação financeira com dimensões sociais, econômicas e de prosperidade para a sociedade. Então nós temos uma equipe também que trabalha dentro da Base Nacional Comum Curricular, a educação financeira com o viés a educação integral, a questão do sujeito e como que a gente pode fazer com que a criança entenda desde pequeno, é de primeiro ao quinto ano também esse programa, entenda como que é importante eu ter uma gestão financeira e ajudar até os meus próprios pais lá em casa. É muito bacana também esse programa. Esses programas, projetos, Maria Salete, que o Sicredi apresenta, ele envolve também a família como um todo ou é especificamente jovens? A maioria, os 3 programas envolve a família. Nós temos, e isso que é legal dos programas, porque ele é muito flexível e a gente precisa da família, da comunidade escolar estar presente nesses momentos com as crianças, com os adolescentes. Inclusive eu tive uns dias atrás, lá, nós temos 2 cooperativas escolar implantando este ano novas aqui na região. Nós já temos 5 e vamos ter esse ano até o final do ano 7 cooperativas. E a nossa tendência é cada vez mais crescer com esse programa nos municípios. As escolas que desejam têm que procurar o Sicredi para conhecer, porque é um programa gratuito,
a gente oferece todo o aparato, pedagógico, lúdico, eventos diferentes para eles também, de forma gratuita. Só a gente também, olhar nessa conjuntura e ver se a escola também tem condições de receber uma cooperativa escolar, que precisa alguns vieses, né, bem importantes, mas é coisa simples. Então nós tivemos lá em IP, no município, esses dias, falando com os pais. E eu conversava com os pais, porque é um programa novo, está começando na escola, cooperativa escolar, e eu dizia para eles: "Pais, que oportunidades hoje o adolescente, a criança tem que a gente não teve na nossa época?" Porque era muito tudo era muito mais difícil, não se tinha uma comunicação mais assertiva, não se tinha programas, instituições financeiras que pudessem oportunizar uma aprendizagem diferente para ajudar também a própria educação municipal, a educação estadual, para que as pessoas possam cada vez mais crescer de uma forma colaborativa, e hoje eles têm. Então incentive os filhos a estar na escola, porque a cooperativa escolar é no contraturno da escola, ou seja, o aluno vem no horário fora da sala de aula para atuar com a cooperativa escolar. O programa União Faz a Vida é curricular, então no dia a dia da escola acontece também. Todos isso acontece no dia a dia. E a jornada também é intracurricular, ou seja, dentro do currículo do professor tem esse viés da educação financeira, que é um tema que é necessário trabalhar dentro da base comum curricular. E os pais ficam bem, hã, perplexo, eu diria a palavra, porque dizem: "Mas como que pode uma cooperativa, enfim, ter esses programas e por que que vocês têm essa preocupação pelos nossos filhos, que talvez não sejam nem associados ao Sicredi?" Uma pergunta que até uma mãe comentou comigo, e a gente sempre diz: para a gente melhorar a sociedade, se a gente quer uma prosperidade a longo prazo, a gente precisa investir em educação. Então as entidades que têm essa oportunidade, seja uma cooperativa, seja outros, tem que ajudar o ente público, as prefeituras e a secretaria de educação. E o Sicredi já vem fazendo isso há muitos anos, há 20 para mais, a cooperativa vai fazer 42 anos este ano, a gente vem fazendo isso há 40, mais de 40 anos, esse acreditar na comunidade. E o programa União Faz a Vida é o carro-chefe, começa-se pelo programa, 24 anos de programa em Ibiraiaras, em nossa toda a nossa região, cada um tem o seu tempo, e a gente vê o quanto a gente está no caminho certo. Estamos ingressando já no segundo semestre de 2025. Quais Uhum. serão as ações a partir de agora, Maria Salete? Tem bastante. Agora a ação é viajar com o Vitor Coray, agora no mês de agora quinta-feira, né, para estar participando desse momento muito importante, né, de Quinta-feira, de co dia 10. agora dia 10 a gente já viaja para Estocolmo, na Suécia, com uma delegação do Brasil, eu, o presidente, mais o Vitor, o jovem Vitor, representando todo o nosso quadro de associados, que hoje somos mais de 80.000, além dos nossos colaboradores, enfim. E a gente teve, só para ressaltar também por ser o Ano Internacional das Cooperativas, que a ONU decretou este ano, nós tivemos uma rodada no mês de abril e junho, de 18 workshops aqui no Rio Grande do Sul, com o professor José Mota Filho, trazendo o quê? Um olhar do cooperativismo, um olhar da inteligência artificial que tá no nosso dia a dia, e é uma tendência que já está aí, e como que a gente vai trabalhar todos esses vieses com a juventude, olhando também a perspectiva do mercado de trabalho. Como esse jovem, com as suas habilidades e competências, vai se inserir, vai se preparar melhor para que ele possa ter mais habilidades para concorrer até uma vaga profissional. Então a gente conseguiu trabalhar de uma forma muito importante, muito interessante, os 18 workshops que reuniam mais de 4.000 adolescentes, não foi os pequenos, foi adolescentes de sexto ao nono e ensino médio nos 18 municípios. Então, o professor, em parceria com o Sescope e RS, a gente fez esse momento, celebrativo do Ano Internacional das Cooperativas e comemorativo dos 30 anos do programa União Faz a Vida. Para o segundo semestre, a gente tem uma programação bem intensa também no União Faz a Vida. Nós temos, além de todo o concurso do nome da abelha, que nós não temos. Ninguém batizou até hoje o nome da abelhinha do programa, que é a nossa mascote. Agora as escolas vão nacionalmente participar de um concurso do nome, "Qual é a minha cara", né, que a gente está divulgando nas nossas redes sociais também. Nós temos agora no mês de julho, a partir do dia 23, 30 de julho, a nossa retomada do Comitê Jovem Sicredi, onde o Vitor faz parte. Então a gente vai estar, reunindo todos os nossos jovens, representantes de toda a nossa área de atuação, para que a gente possa estar oferecendo, eh,
digamos assim, um treinamento, capacitações gratuitas para o jovem, para que ele possa desenvolver um projeto bacana na sua comunidade, na sua propriedade, com impacto social, olhando também os ODS da ONU. Além também nós temos a imersão no mês de agosto das nossas mineiras aqui no Rio Grande do Sul. Nós teremos a participação de 9 membras das secretarias de educação, onde tem União Faz a Vida lá em Minas Gerais. A gente no dia 12 vai fazer toda uma integração e uma formação pedagógica com o Jaime Bétega, com um professor olhando a gestão escolar para secretárias de educação, coordenadoras locais e orientadoras de cooperativa escolar. Depois a gente se desloca para Nova Petrópolis, fazer uma imersão na capital nacional do cooperativismo, com o grupo também do Sul e mais o grupo de Minas Gerais. E encerramos dia 14 lá no CAS, na Fundação Sicredi, nacionalmente, conhecendo um pouquinho da nossa estrutura, nossa matriz, que é a educação cooperativista, para que eles entendam que o Sicredi há mais de 120 anos vem acreditando nessa proposta de educação. E a gente tem esse propósito realmente de fazer com que as pessoas percebam que cada vez mais a gente tem que construir pontes para a sociedade cada vez mais crescer. E é a educação que é o caminho. Eu acredito muito. Maria Saleta, existe algum desafio ou alguns desafios que o cooperativismo enfrenta na tua avaliação e pela tua experiência, que tu já está há muito tempo atuando nessa área? Tem vários. Esses dias nós estávamos conversando e nós temos alguns líderes que sempre comentam, e a gente, como acaba estudando também, percebe que eu fiz uma pós nessa área, e o grande desafio do cooperativismo, também penso, que é o desconhecimento da comunidade, das pessoas. O porquê que ele existe, o que que é isso afinal? O que que é o cooperativismo? O Sicredi não é um banco, é uma cooperativa, assim como outras cooperativas de crédito que temos aqui em Lagoa Vermelha e outros ramos. Como é que a gente pode, eu acho que o desafio maior é a gente tornar o cooperativismo mais popular. No popular que eu digo no sentido do quê? Como que eu posso cooperar para que o cooperativismo cresça na minha comunidade? Então a gente já faz muito bem isso, mas eu ainda acho que a gente precisa, ter uma consciência maior, inclusive não somente da sociedade, do nosso próprio eu como associada numa cooperativa, entender que eu tenho direitos, deveres e compromisso, porque o cooperativismo é uma sociedade de pessoas. E muitas vezes, quando tu tem um compromisso, assim como um CTG, as pessoas se unem e o cooperativismo é diferente para o bem do comum. E o cooperativismo também é esse olhar da gente cada vez mais fazer com que as pessoas entendam. O desafio maior é o entendimento para que ele vem, para que ele está. Tanto é que no mundo nós temos hoje mais de 3, até anotei uns dados bem importantes, 3 milhões de cooperativas no mundo. Então assim, ó, por que a ONU decretou o Ano Internacional das Cooperativas? Porque realmente o cooperativismo faz a sua diferença nos 7 ramos, seja no crédito, na saúde, como nós temos todos os ramos, né? E nós temos mais de 1 bilhão de pessoas impactadas com o cooperativismo. E 10% da população mundial trabalha com cooperativas. 10% já. Então é um crescimento bastante. No Brasil, nós estamos com, se eu não me engano, 9,2% da população brasileira atuam com as cooperativas, independente do ramo. Então, isso tudo a gente tem que cada vez mais divulgar, o que que o cooperativo faz é diferente no impacto social, econômico e ambiental na sustentabilidade. Então, como cooperativa de crédito, a gente tem esse compromisso de oferecer crédito, mas não é só oferecer o crédito, é acompanhar esse processo do associado, da tomada de crédito, é acompanhar a vida da gestão financeira dele para cada vez mais ele tenha prosperidade, porque nenhuma cooperativa quer que o associado dê errado, que o associado esteja uma situação difícil financeiramente. A gente quer prosperidade. E tendo prosperidade, o associado tem que entender que ele também tem o seu compromisso com a sua comunidade e com a sua cooperativa participando, decidindo. Nós temos nossos coordenadores de núcleos, né, que temos uma representação muito grande através das nossas assembleias, trazendo opiniões, sugestões para nossas agências locais. Isso tudo eu acho que ajuda a gente, diminuir o desafio e tornar ele uma oportunidade sustentável de desenvolvimento das pessoas. Maria Salete, também pela sua experiência de vários anos, um fato marcante
na tua Marcante. área que você poderia nos relatar e contar? Jesus, tem vários, Marcos, mas é um fato marcante que há 12 anos, vai fazer 13, que nós temos o projeto Mãos que Transformam aqui em Lagoa Vermelha, que já fazem 12 anos, esse ano é o 13º ano. E esse projeto, quando eu entrei no Sicredi, vai fazer 18 anos agora, veio essa proposta de uma forma diferente, porque até então nós tinha só União Faz a Vida na escola regular, né, parceria. Quando veio a o convite, na verdade através da gerência do Enio aqui da agência, "Ai, tem uma moça que quer falar contigo". E aí o Enio passou, nem tinha celular na época, é o telefone do Sicredi convencional, não tinha celular na época, né, de trabalho, enfim, que era a Melissa Bonotto. Nunca mais vou me esquecer, aquela memória fotográfica. Aí fui conhecer a tal Melissa Bonotto, que eu não conhecia, e o fato que me marcou muito, porque ela disse: "Olha, nós temos o a Associação Cultural Mônica Bonotto, que estava, não sei qual é o ano, enfim, e a gente gostaria de fazer algumas atividades nos abrigos". E aí eu disse: "Meu Deus, nos abrigos". Aí eu não eu de fato não conhecia os abrigos de Lagoa Vermelha. Fui começar a conhecer então. E aí é um projeto que acaba sendo um projeto que não estava escrito, não tinha uma orientação pedagógica, digamos assim. Como que vamos fazer uma atividade que promova o bem-estar social dessas crianças e adolescentes, né, e como que vai se dar tudo isso, né, porque a gente até então são crianças especiais que são protegidas pelo Estado nos abrigos. Então não tem a família junto, né, digamos assim. E aí eu me lembro que era um domingo chuvoso, frio, chuva, lá no restaurante Pontei a gente fez a primeira reunião do projeto Mãos que agora a gente batizou depois, não tinha nem nome o projeto. Projeto Mãos que Transformam, e eu me lembro que na época estava o o Gustavo Bonotto, trabalhava na Emater, se não me falha a memória, estava o Gregório, o irmão Bonotto. do Gustavo, e a Melissa. Eu tenho uma memória, assim, vaga, eu me parece que estava os 3. E nós fomos conversar e me chamou a atenção, eu saí daquele domingo, eu pensei: "Meu Deus, isso é propósito". Por que que eu falo que me marcou? Porque trabalhar com criança, adolescente, que tem uma situação de vulnerabilidade, a gente tem que ter muito uma cooperação genuína dentro da gente. E no olho da Melissa, eu percebi o brilho. Então aquilo foi o acreditado Sicredi nesse projeto que está há 13 anos praticamente desenvolvendo atividades que hoje nós temos N exemplos positivos de crianças, eu acho que passou mais de 300 adolescentes, desde pequenininhos nas nossas mãos pelo projeto. Nós temos as professoras maravilhosas que passaram várias, nós fizemos até um momento celebrativo de 10 anos, e aquilo me marcou profundamente. Desde ali eu levei para a cooperativa essa proposta, e tanto é que 2018, esse projeto foi inscrito na conferência da ONU, desculpa, da ONU não, a Conferência Internacional das Cooperativas de Crédito. Através da colega, a gente foi para, na época, Singapura, na conferência, levar o projeto que não ganhamos o prêmio, como o Vitor já antes foi selecionado, já divulgado. Lá, no passado, se divulgava lá na conferência, mas eu me lembro que nós levamos esse case com muita maestria sobre impacto social, o interesse genuíno da gente, às vezes, assim, ó, é negócio para uma cooperativa estar atuando no abrigo? Não é negócio financeiro, a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em oferecer uma proposta social que gere impacto na vida deles e que promova o desenvolvimento dessas crianças, que muitas já participaram por artesanatos, aulas de informática e hoje estão sendo preparados para o mercado de trabalho de forma permanente através das nossas professoras. Então isso me marcou muito profundamente, e a gente, quando vai fazer uma visita no abrigo, e eu convido sempre os colegas das agências, e já vieram várias, inclusive de Minas, o pessoal já veio conhecer. A gente, quando vai, é uma aula de solidariedade e de uma aula de pensar assim: "Eu tenho uma vida muito boa". A gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade, por estar vivo e ter uma família. Então, quando a gente leva um grupo de crianças, adolescentes de outros municípios, tem muita procura, eu sempre digo: "Quando vocês chegam no abrigo, vão sem tempo".
Porque eles querem o quê? Muitas vezes o acolhimento, não é só levar às vezes uma cesta numa Páscoa, não isso é importante, mas a gente tem que ter algum momento ao longo do ano que a gente possa estar se colocando também junto, né, para fazer um momento, também humano para a gente mesmo, que a gente eu sempre diria que ir no abrigo é como se fosse uma cura para a gente como ser humano, porque a gente vê que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Todos esses anos trabalhando nos diversos projetos do Sicredi, com adolescentes, crianças e até mesmo famílias, como tu citou, que avaliação geral tu tem das necessidades? O que que tu sente a respeito disso tudo que você participa? Seria a necessidade maior hoje? Uma necessidade maior hoje é cada vez mais as pessoas entenderem o seu papel e a sua função. Por exemplo, na escola, cada um tem o seu papel. Então, a família, a presença da família, presença não significa só ir lá pegar um boletim no dia ou ser chamada na escola por uma situação, enfim, com seu filho, sua criança. Presença é eh, estar interessado pela vida daquela criança, daquele adolescente. A gente bem sabe que a mulher, quando foi para o mercado de trabalho, muitas coisas tiveram a gente está passando por dificuldades. Hoje a família, para conseguir acompanhar uma vida escolar de um filho, é difícil. Porque assim, ó, é o tempo, mas a gente precisa, eu acho que cada vez mais dar uma parada, uma olhada, e o que que tá mais pegando é isso aqui, ó. Isso aqui é muito boa, a tecnologia ajuda muito a gente, mas isso aqui está nos distanciando como seres humanos. Se tu for parar para pensar quantas horas a gente fica no celular no dia, e a criança às vezes chega em casa, o pequenininho, uma psicóloga uma vez eu escutei em alguma entrevista, ó, não sei aonde, que isso aqui é uma chupeta eletrônica para criança. Então a Cria gente dependência. cria dependência e a gente acompanha através da neurociência, o quanto está prejudicando já essa criança, esse adolescente. Então, não só isso, né, o quanto está tendo de coisas negativas. Então, eu acho que o grande, é um malefício por um lado, mas a gente precisa. Só que tem que ter o equilíbrio, né. A gente precisa como pai, como mãe, eu falo como mãe também, tentar ver quais as outras estratégias que a gente precisa para acompanhar esse filho, esse adolescente, essa criança lá na comunidade escolar. E a escola precisa da família, mas precisa daquela família que ajude a escola, que não vá lá para também só criticar. A gente precisa ter um senso comum para criar um ambiente saudável para aquela criança crescer, desde uma educação infantil até uma escola de ensino médio. Porque a gente bem sabe o quanto esses adolescentes mudam, a perspectiva de gerações e gerações. Então acho que esse cuidado, esse alerta de que a gente precisa cada vez mais ser humanos e menos superficiais. O cooperativismo e a inteligência artificial. O cooperativo de inteligência artificial, a gente já vem trabalhando bastante, até nós temos no Sicredi, não nunca a inteligência artificial vai substituir o humano, o físico. Tanto é que as nossas agências que a gente tem do Sicredi, a gente preserva e vai sempre preservar a questão do atendimento humano. E claro que a gente tem que acompanhar essa evolução do mercado. A gente precisa olhar essa inteligência artificial como digamos, uma ferramenta para ajudar a gente também a ter agilidade. No quê? Nos processos, nas entregas. Por exemplo, nós temos o Robotel, que é um atendimento do Sicredi online para o associado de todo o Brasil. O que que faz esse robozinho, né? Ele depois todas as informações ele vai migrando, ele trabalha de noite. E aí ajuda o quê? O nosso próprio colaborador, não sou dessa área, mas os colegas que atuam, ajuda o próprio colaborador e tantas outras práticas que nós temos com a inteligência artificial a fazer com que o colaborador tenha cada vez mais tempo para estar com o associado, estar acompanhando a vida dele, a estar no dia a dia da comunidade dele. Então a gente tem, eu acho que a inteligência artificial é uma ótima ferramenta para ajudar a gente a transformar cada vez melhor as nossas relações humanas.
Muito bem. Não sei, Maria Celeste, se tu teria algo mais a acrescentar nesse nosso bate-papo? Olha, nós estamos com um adiantado da hora, né, eu acho que só agradecer pela oportunidade, Marcos, a gente fica bem feliz, porque realmente acredita nessa proposta do cooperativismo. Todas as cooperativas fazem o melhor delas, eu acredito, piamente, independente do ramo. E o que que a gente precisa cada vez mais unir forças para que a comunidade, a sociedade, né, independente da classe social, possa também fazer parte do cooperativismo, seja do crédito, seja do agro, possa cada vez mais a juventude entender que eu posso fazer parte de uma sociedade de pessoas e construir um ambiente melhor para viver. Em Lagoa Vermelha, em Ibiraiara, seja onde for. A gente tem um potencial muito grande para ajudar as pessoas a se desenvolver e o cooperativismo é esta força, esse propósito de cada vez mais ajudar as pessoas a transformar a realidade local, porque gente que coopera cresce. Muito bem, muito obrigado. Obrigada eu. Esta foi Maria Salete Marufisc, do Sicredi, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, para o Folha News. Lembrando que essa entrevista também terá desdobramentos na edição impressa do jornal Folha do Nordeste deste final de semana.